Vamos lá, gente. Nossas questões da aula 10, são poucas questões, são temas pouco cobrados em provas, tá? Os editais estão trazendo eles de forma recorrente, mas são poucas questões que a gente encontra sobre esses assuntos. Qualidade em serviços de saúde, eu já vou sugerir a vocês uma leitura dos pilares de Dona Bédia, tá? Dona Bedian, como preferirem. Segurança do trabalho em saúde, vocês vão alinhar sempre com o artigo 6º da Lei 8.080 e vão alinhar também com a NR número 32, ok? E trabalho em equipe multidisciplinar, que pode vir com diversos outros nomes. Multidisciplinar, multiprofissional, interdisciplinar, claro que tem algumas diferenças conceituais dos sanitaristas, ou seja, daqueles que estudam, né, saúde coletiva, saúde pública. Vamos à primeira questão da gente. Antes de falar a questão, antes de gabaritar a questão, eu vou preferir optar, né, para estar destrinchando um pouquinho dos temas que nós temos aqui. Essa prova, essa questão é da Banca Cefet, foi da residência de 2014, que aconteceu aqui na Bahia. Ele traz para a gente o seguinte: Dona Bédia, um grande estudioso do tema sobre avaliação em serviços de saúde, propôs 7 pilares da qualidade. O que é que eu vou fazer aqui? Vou pegar o meu marca-texto e vou grifar. Para que isso? Para que vocês lembrem que tem que ler os 7 pilares da qualidade, que são utilizados com frequência por pesquisadores e profissionais que trabalham com gestão da qualidade assistencial. Tendo em vista as definições propostas por Dona Bédia, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Eu amo essas questões porque eu lembro do meu jardim de infância e das questões do meu filho. Uma dica aqui, gente. Toda vez que se fala em qualidade de serviço de saúde, vocês vão lembrar automaticamente de avaliação. Porque para eu mensurar a qualidade, eu tenho que trabalhar com o conceito de avaliação, tá bom? Então são temas que andam juntos. Para que eu trabalhe com qualidade, eu tenho que avaliar. Para avaliar, eu vou utilizar o quê? Indicadores. Por isso que eu sempre digo que o edital é a primeira pegadinha do concurseiro. Eles soltam temas soltos, adoraram isso, soltam temas soltos, tá? Que vocês podem agrupar em um tema único. Então, avaliação, vem do planejamento, a avaliação da qualidade, indicadores, resultados, tudo isso está bem alinhado. Vamos aqui. Eu vou primeiro falar o que está na esquerda, para depois a gente pegar o gabarito. O primeiro conceito que ele traz é o conceito de eficácia. Só para facilitar, toda vez que falar em eficácia, vocês vão lembrar da seguinte situação. Se eu tenho algo e eu quero chegar ao melhor que eu posso, aquela situação ideal, isso é eficácia. Vou dar um exemplo. Eu tenho em meu município uma cobertura de saúde da família de 30%. E eu, na minha loucura de planejar, quero chegar a 100%, como é o previsto em portaria. Qual portaria? 2488 de 2011. Então, eu estou chegando a uma situação ideal. Isso é trabalhar com eficácia. É quando tudo o que eu faço, o resultado das minhas ações, me levam a uma situação totalmente ideal. Ok? Quando se fala em efetividade, a pessoa é mais pé no chão. Ela tem uma situação agora, que ela identificou que tem um problema, ela avaliou que pode, né, realizar ações para sair daquela situação atual e chegar a uma situação melhor. Mesmo exemplo, eu tenho 30% de cobertura de saúde da família. Eu sei que eu não posso chegar em 100%, mas se eu chegar em 50%, eu vou ter um resultado real, aquilo que é palpável, aquilo que eu tenho governabilidade, aquilo que eu posso alcançar. Então, eficácia igual a um resultado ideal. Efetividade igual a um resultado real, é aquilo que está mais próximo ao meu alcance. Já a eficiência, ela vai trazer para a gente o sentido de custo, sentido de gasto. Se eu trabalhar com eficácia e efetividade com menor custo, aí sim eu vou estar utilizando, eu vou estar sendo mais eficiente possível. É quando eu gastar menos para alcançar aquele resultado, tá bom? Então, eficácia ideal, efetividade
real. Eficiência está falando de gastar menos para alcançar o melhor objetivo. Aceitabilidade, um conceito que não é só usado na saúde coletiva. Aceitabilidade é quando uma ação, um resultado, um serviço, ele é bem aceito por alguém. Nesse caso aqui, vamos dar um exemplo de um usuário. Nem sempre o usuário ele vai ter um grau de aceitabilidade se ele tiver o seu problema totalmente resolvido. Ele pode estar satisfeito, né, estar aceitando aquele serviço com uma escuta qualificada, com um ambiente agradável, que é o que a gente chama de ambiência. Eu estou aqui, se vocês perceberam, transversalizando, usando a nossa política nacional de humanizações. Eu posso ter uma aceitabilidade do meu usuário quando eu dou um não de uma forma educada, quando eu dou um não e direciono esse indivíduo, esse usuário, para o nível do sistema que ele vai ser atendido. Quando eu escuto com paciência, quando eu toco, quando eu olho, quando eu dou atenção, ou quando eu digo para ele a verdade, a verdadeira situação que ele se encontra, ou ao mesmo tempo quando eu consigo resolver o problema. Então a aceitabilidade tem a ver muito com o resultado do que eu faço, mas também tem a ver com o que o outro pensa do que ele precisa. É um conceito muito subjetivo. Para mim, vou dar um exemplo, não meu, tá? Um exemplo geral. Para uma pessoa ter um carro qualquer é 100% aceitabilidade. Para outra pessoa, ela quer ter o carro top de linha. Então não é aceitabilidade. Então é um conceito muito subjetivo. E a equidade não precisa nem mais falar, né, gente? É um dos princípios doutrinários do SUS. E ele vem, né, nessa questão também de Dona Bédia, tangenciar a questão da justiça, a questão de ofertar mais a quem mais precisa, a questão da razoabilidade. Aquilo que eu faço é mais para aquele que necessita de maior cuidado. Então a questão já está respondida. Gabarito, letra C. Observe só essas dicas aqui. Eficácia, ideal. Efetividade, real. Eficiência, está ligado a custo, a gasto. O restante fica mais fácil saber. Gabarito da primeira questão, da aula 10, letra C. Próxima questão. Vamos lá. Também da Cefet, aconteceu ano passado aqui na residência da Bahia. Também de Dona Bédia. Preste atenção, ele está sendo bem cobrado em prova de residência. Até porque, por muito tempo, ele ficou esquecido. E as bancas de prova, elas tendem a cobrar assuntos que ficaram, né, por muito tempo esquecidos. Segundo Dona Bédia, a sistematização da avaliação da qualidade está fundamentada em 3 aspectos. Eu também vou grifar, porque isso não só cai em prova dessa forma, mas cai em prova também como pergunta. Quais são os 3 aspectos que fundamentam a qualidade? A estrutura dos serviços, olha a palavra estrutura. Lembrem sempre, estrutura tem a ver com recurso físico, material, com a parte organizacional, com a parte financeira, equipamentos. Vamos imaginar que é a parte dura do sistema, tá? Dura em sentido de matéria. Os processos que caracterizam. O que é o processo? É o andar. É como aquilo funciona. É a sistematização. É o meu processo de trabalho, é como eu sistematizo a minha assistência, é como eu olho para o usuário, é como eu organizo os meus trabalhadores. Esse é o processo. E resultado. Resultado nada mais é do que o que eu pensei, o que eu planejei, o que eu objetivei e o que eu alcancei de resultado. É aquela atividade fim. Ou seja, os indicadores, podemos dizer assim, tanto quanti, tanto qualitativos, tá bom? Vamos para a questão. O gabarito. Letra A. O resultado envolve recursos físicos, humanos, materiais, financeiros e equipamentos necessários para assistência médica. Não. Aqui eu estou falando de que, gente? Estrutura. Olha a parte dura aqui. Recursos físicos, humanos, materiais. Então, aqui é a parte dura. Então, estamos falando de estrutura. Letra B. A estrutura corresponde ao produto final. Não vou nem ler a questão. Produto final é resultado. Letra C. O processo se refere às atividades envolvendo os profissionais da saúde e os usuários, além de incluir o diagnóstico, o tratamento e os aspectos éticos da relação entre o médico
a equipe de saúde e o paciente. Observe que cita o médico e a equipe por ser um conceito de 1980. Se fosse agora, não focaria exclusivamente no médico, iria logo da equipe e o paciente e incluiria o gestor da saúde. Mas citando Dona Bédia, essa questão está mais do que correta, tá? Letra D. A estrutura fundamenta-se no princípio de que, ao fazer aquilo que à luz do conhecimento atual é considerado certo, é mais provável que o resultado seja melhor. Aqui é processo. Letra E. A abordagem de processo diz respeito ao alcance ou não dos objetivos. Aqui é resultado. Uma excelente questão para treinar a questão da qualidade, ou seja, dos 3 aspectos da qualidade. Então, eu dei 2 tarefinhas de casa, os pilares, Dona Bédia, e os aspectos que fundamentam a avaliação da qualidade. Agora, vamos para um outro tema, também questão da Cefet, da nossa residência do ano passado. Nossa, eu estou falando nossa porque eu sou baiana e eu sei que nós temos alunos de outros estados. Cefet Bahia, que é a banca organizadora. Só para fugir um pouquinho do assunto, não ficar só na questão de prova, gente, antes da residência ser executada pela Cefet, ela era feita pela Consultec. A Consultec não libera provas. Vocês podem conseguir provas com ex-residentes, tá? Antigamente, não sei se está agora, assim, não sei mesmo, não sei informar. Antigamente, nós íamos na sede da Consultec, nós doávamos em troca de, na verdade, uma lata de leite em troca de provas antigas. Não sei se isso acontece agora, até porque, desde o ano passado, a Consultec não elabora provas da residência da Bahia, tá bom? Vamos lá. Olha que questão intrigante e interessante. Vem falar da segurança do trabalho em saúde. Mas ela mistura não só segurança do trabalho em saúde. Ela não vem falar do trabalhador apenas. Ela vem trazer um pouco de saúde do trabalhador e vem também falar de segurança do paciente, tá bom? Qual é a base jurídica que eu tenho para isso aqui? Eu tenho a NR 32 e eu tenho o artigo 6º da Lei 8.080, tá bom? Vamos lá. Em 2006, publicou o protocolo de notificação de acidentes dos trabalhos fatais, graves e com crianças e adolescentes. Analise as assertivas abaixo e identifique verdadeiras e falsas. Eu não gosto dessas questões quando as pessoas estão ansiosas. Vocês têm que ler e reler. São questões que, geralmente, aquele que está ansioso, ele fica na dúvida. E aí eu volto para a mesma dica de sempre. Na certeza, marque. Na incerteza, deixe em branco, pula para outra questão. Não apaguem depois que marcar. Acredite em qualquer força, gente, externa, qualquer coisa que fez você marcar aquela questão. Mas leiam com cuidado, tá bom? Primeira assertiva. Acidente de trabalho fatal é aquele que leva a óbito imediatamente após a sua ocorrência. Não precisa nem ler o resto. Eu vou ler só para a gente grifar. É isso aqui, tá bom, gente? É o conceito. Ou que venha a ocorrer posteriormente, a qualquer momento, em ambiente hospitalar ou não, desde que a causa básica, intermediária ou imediata da morte seja decorrente do acidente. Exemplo. Um trabalhador, ele teve uma amputação de membro inferior no trabalho. Atingiu, vamos dizer, eu não posso falar termos tão técnicos, eu vou mudar o exemplo. Posso falar. Atingiu a femoral. Tá? Todo mundo sabe que a femoral é um grande vaso, tem vasta se eu tiver um acidente, vou perder muito sangue. Vou falando assim porque eu sei que não só tem só enfermeiros no grupo. Quando chegar no hospital, se ele morreu de choque hipovolêmico, ou seja, por conta da perda de sangue decorrente da amputação do membro que afetou a femoral, é um acidente de trabalho fatal. Entenderam? Então, essa é a caracterização. Se a causa da morte estiver associada ao que aconteceu no local do trabalho. Essa assertiva é verdadeira. Segunda assertiva. A assertiva de trabalho mutilante grave
é aquela que acarreta mutilação física ou funcional e que leva à lesão cuja natureza implique comprometimento extremamente sério que pode ter consequências nefastas ou fatais. Tá? Recorte e cole de como está no texto, é isso aqui. Então, acidente mutilante, eu acabei de citar um. Né? Ele virá, perdeu o membro inferior, então, acidente mutilante grave. Também é verdadeiro. O acidente de trabalho com crianças e adolescentes é aquele que acomete trabalhadores com menos de 10 anos de idade, na data da sua ocorrência. Essa é a pegadinha de prova, só para vocês ficarem atentos. De acordo com o ECA, criança é de 0 a 12 anos, adolescente de 12 a 18 anos. Então aqui a pegadinha está nos 10 anos de idade, por isso que a questão está falsa. A última assertiva, assertiva 4, a investigação dos casos poderá ser feita em conjunto com órgãos públicos afins, como o Ministério do Trabalho, Polícia Militar e Civil e Ministério Público. Corretíssimo, gente. A saúde do trabalhador é uma das ações mais intersetoriais que nós temos. Ela vai alinhar com o Ministério da Saúde, Ministério Público, Ministério do Trabalho, Polícia Civil, Polícia Militar. Ela vai estar vinculada a vários outros setores. Porque o trabalhador, ele tem direitos não só em relação à saúde, ele tem direitos em relação à previdência, ele tem direitos em relação ao Ministério do Trabalho. Então, tudo isso está muito emaranhado. Então, a questão está também correta. Questão 3, gabarito, letra B de bola. Nossa última questão, sobre uma questão fácil, adoro falar de equipe multidisciplinar. E aqui ele pede para assinalar a alternativa falsa. Prestem bem atenção a isso. Alternativa falsa, grifem lá de caneta, para quando vocês lerem esse tipo de questão, que geralmente são questões subjetivas, vocês tenham a ciência do que estão marcando, que é a falsa. Só para destrinchar um pouquinho, no material está bem claro, mas para vocês ficarem atentos, equipe multidisciplinar é quando eu constituo uma equipe em que eu vou somar pessoas de vários núcleos diferentes. Mas de ser multiprofissional para multidisciplinar é um passo muito largo. Olhe já a pegadinha. Multiprofissional, eu pego um grupo de profissionais e junto para atender. Não significa que eles vão ter a expertise de utilizar os saberes de cada núcleo. Isso acontece muito. Eu vou contratar um enfermeiro, um médico, um cirurgião, um dentista, um nutricionista, um assistente social, um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional. Pronto. Cada um vai continuar trabalhando na sua caixinha. Isso é uma equipe multiprofissional. Quando eu quero ultrapassar o limite da multiprofissionalidade e quero chegar à interdisciplinaridade, eu vou ter que trabalhar em equipe. Eu vou ter que respeitar o saber do outro. Eu vou ter que agregar e assumir que o meu saber termina em um momento. Termina que eu diga, ele vai até um certo momento e eu vou precisar agregar o saber de um outro. Isso sim é multidisciplinaridade e interdisciplinaridade, que é diferente de apenas juntar uma equipe, ok? Vamos lá para a assertiva falsa. Letra A. O principal aspecto positivo da atuação em equipe interdisciplinar é a possibilidade de colaboração de várias especialidades que denotam conhecimentos e qualificações distintas. Foi o que eu acabei de falar. Corretíssimo. Letra B. A integração da equipe de saúde é imprescindível. Olha a palavrinha integração, ou seja, o saber trabalhar em equipe. Não é toda pessoa que sabe trabalhar em equipe. Tem aqueles com os egos exaltados que acham que o seu saber é o máximo e que não conseguem trabalhar em equipe. Para que o atendimento e o cuidado alcance a amplitude do ser humano. Olha que coisa perfeita e maravilhosa. Quando eu junto diversos saberes de diversas profissões e essas pessoas sabem trabalhar em equipe, eu vou conseguir alcançar um máximo de resolutividade, ou seja, a amplitude de um ser humano, tá? Transcendendo a noção do conceito de saúde.
esse transcendendo a noção do conceito de saúde, é aquele conceito da ausência de doença. Quando eu pego o indivíduo e vou articular esse indivíduo com sua vida em casa, com sua vida na família, com sua vida no trabalho, com sua vida no seu processo de saúde e doença, com todas as inter-relações, com todos os ambientes que ele vive, inclusive a alimentação, a atividade física, a forma que ele dorme, se tem barulho perto da casa dele, se é um bairro violento, o acesso ao transporte, ou quanta coisa eu posso falar aqui. Resumindo, releiam o artigo 3, terceiro, desculpem, da Lei 8.080, tá bom? Questão assertiva C. O trabalho em equipe multiprofissional consiste em uma modalidade de trabalho coletivo que se configura na relação recíproca entre múltiplas intervenções técnicas e interação dos agentes de diferentes áreas profissionais. Observem aqui que ele usa o termo multiprofissional e observem como a assertiva ela é mais estanque. Ele vem dizer num trabalho coletivo, numa relação recíproca e intervenções técnicas, interação dos agentes de diferentes áreas profissionais. É uma equipe multiprofissional, ou seja, não tem aquela amplitude, ela não transcende tanto, mas aqui a assertiva está correta. Quando eu uno pessoas de múltiplas, de áreas diferentes, tá? Para alcançar e fazer intervenções técnicas. Letra D. Por meio da comunicação, ou seja, pela articulação simbólica da linguagem, dá-se a articulação das ações multiprofissionais e a cooperação. Isso aqui é bem interessante, gente. A articulação simbólica da linguagem e essa articulação multiprofissional e a cooperação, muitas vezes não precisa ser escrita. O corpo fala. Muitas vezes essa comunicação através do olhar, a comunicação não verbal, a comunicação do corpo, ela vai trazer essa articulação multiprofissional. Quando a equipe ela é muito bem entrosada, um simples olhar já traz a gente àquela situação que o outro está vivendo. Até uma situação de SOS. Depois eu dou minha visão sobre essa questão. E o gabarito da questão, que é a falsa letra E, a utilização do conceito de autonomia técnica na análise do trabalho em saúde não procede. Aqui o que está errado é o não procede. Por que procede? Hoje, principalmente do ano da questão, que é em 2004, em 2003, nasce a Política Nacional de Imunizações. Se vocês lembrarem, lá traz bem claro o que? A corresponsabilidade, a autonomia. Então, a assertiva E está incorreta, porque ela traz aqui a questão do não procede o conceito de autonomia. A minha visão sobre essa questão. Eu não tenho muitas questões de residência sobre equipe, mas é uma questão que ela é considerada ultrapassada. Mas ouçam, né, o que eu falei, que vocês vão captar a mensagem de diferenciar uma equipe, o que é só juntar uma equipe e o que é fazer uma interdisciplinaridade, tá certo, gente? Então, fico por aqui na aula 10, nas questões da aula 10. Só para sinalizar para vocês, eu gosto de falar assim, ser verdadeira, eu estou com o ventilador de teto ligado, por isso que o som vai estar meio corroído, porque o calor em Salvador está insuportável. Então, eu tentei falar um pouco mais alto para não interferir, para ficar mais fácil para vocês. Eu espero muito que vocês estejam entendendo as aulas, gostando das aulas. Eu queria um feedback de vocês depois, porque é um projeto nosso, manter o curso de residência o ano todo. Então, para que os futuros residentes, né, nossos futuros professores, né, que geralmente quem faz residência caminha lá para o mestrado, vai caminhar para a docência, eles vejam a residência como estudo constante, porque todo ano sai edital. Então não adianta ficar cogitando possibilidades, não vai ter residência. Pode diminuir vagas, podem sair editais como saíram agora, em cima de hora, mas a residência ela tem que existir, até porque é uma proposta das comissões de educação permanente, tá certo? Uma outra coisa, eu vou na última aula, por isso que eu não vou gravar agora,
na última aula eu vou ter que falar uma alteração da Lei 8.080, lá no artigo 23 e 24, sobre a participação da empresa privada no financiamento do SUS. Só estou citando aqui agora para que vocês já vão lá, busquem no Google alteração da Lei 8.080. Na verdade, a Lei 8.080, artigos 23 e 24, tem uma alteração em relação à participação do investimento da rede do capital estrangeiro no Brasil. Olhem isso, por favor, leiam com atenção, que depois eu venho devagar, né, com vocês sobre isso. Não vou emitir minha opinião acerca desse assunto agora. Então, valeu, gente, por mais um momento aí. Vocês não estão me vendo, mas aqui eu estou fingindo que eu estou vendo vocês, porque fica mais fácil falar, imaginando que eu estou vendo pessoas, para quem gosta de falar em público. Beijos e queijos, muita paz. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.